Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana de Albano. Hoje é dia 19 de julho de 2025, um sábado. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, entra a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Apresento o meu lar, a família, o ministério, chamar, tudo em confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã. Te peço, meu Deus, pela vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor já está em Juízes 10, tá? Diz assim: depois de Abimeleque, um homem de Zicar chamado Tola, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra do momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo do canal, Senhor, é pregar sempre a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser exaltado, glorificado. Senhor Deus, porque o Senhor tem que ser exaltado, glorificado em todos os lugares, para a honra e glória do Seu nome. Amém, Jesus, amém. Que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, né, como diz João 3,30. Que o Senhor cresça, que eu diminua, esse é o objetivo do canal. Amém. Somente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é. Amém? A palavra diz assim: depois de Abimeleque, um homem de Zacá, chamado Tola, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim. Ele liderou Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Então fala que Tola, né, foi um homem, né, dá toda a característica dele, tá? Que ele foi um homem, né, que de Zacá, chamado Tola, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim. Ele liderou durante 23 anos. Foram 23 anos que ele liderou Israel, ok? Então morreu e foi sepultado em Samir, tá? Então enquanto ele reinava, teve paz ali, né, na cidade. E aí, a gente vê que Jair levanta outro juiz, que é Jair, tá? Que é no 3. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Então, 23, 22, 50 anos já se foi aqui, né? E teve 30 filhos que monta jumenta. Ele tinha autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair. E ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Canaã. Então, levantou mais esse juiz, né, que julgou durante 22 anos, né? Então ele vinha de Gileade, ali, sabe, ali da parte de Manassés, ali aquele lado, né? Deveria ser um descendente de Manassés, provavelmente. Deveria pertencer ali ao tribo de Manassés. Ele teve 30 filhos, né? 30 jumentos, 30 cidades. Então, assim, ele tinha uma posição, ele tinha uma riqueza, né? Ele era uma pessoa, assim, bem estabelecida. E aí, a gente entra no 6, que vai entrar sobre, né, o juiz, sobre Jefité, tá? A história de Jefité é uma história muito conflitante, fala muitas coisas, mas vamos lá, né? Jefité. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, servir aos Baalins, como sempre, né? Reprova. Servir aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos filisteus, sempre servindo deuses, né? Eles tinham essa tendência pecaminosa, tá? E como os israelitas abandonaram o Senhor e não lhes prestaram culto. Então, eles não prestavam culto a Deus, tá? Não cultuavam, não adoravam a Deus. E a ira do Senhor acendeu-se contra eles e entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Então, sempre tinha uma maneira de oprimi-lo, né? Quando eles largavam Deus, Deus levantava o povo para perseguir. Que naquele ano os humilharam e os oprimiram durante 18 anos. Foram 18 anos de opressão. Todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus, os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim. Grande angústia já dominou Israel. Os israelitas clamaram ao Senhor como sempre, né? Clamaram ao Senhor, né? Depois da angústia, né? Clamaram a Deus, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins, né? Então, idolatria, né? Ele sabe da idolatria. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os humanitas, os oprimirem e vocês clamaram a mim, eu os libertei da mão deles, né? Deus mostrando: eu sempre liberto vocês, né? Mas vocês não aprendem.
Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Deus falando. Por isso não os livrarei. Deus, por isso não os livrarei. Clame aos deuses que vocês escolheram, que eles livrem na hora do aperto, né? Clame aos deuses, né? Clame aos deuses. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Não, nós pecamos, faze conosco o que achamos melhor, mas te rogamos, livra-nos daqui, né? Gente, é assim, igreja, olha, eu vou ficar até quieta, porque isso acontece com frequência, né? Tem pessoas que é assim. Então, assim, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. Então, voltaram a fazer culto, né? E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Deus. Deus é bom, Deus é bom. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Quem iniciar contra os amonitas será chefe em Gileade. A gente sabe que quem inicia a guerra é Jefité, amém? Então a gente vê a igreja que o povo de Israel, ele vem numa decadência moral terrível, tá? A decadência moral e espiritual de Israel é algo terrível, porque eles sempre estão envolvidos em idolatrias, tá? E aí, quando eles são oprimidos, que eles não tem pra onde correr, eles correm pra quem? Pra Deus, né? Porque Deus, ele é o único que pode resolver o problema. Namanda Sudekomanai. E mesmo assim, igreja, o povo tende a adorar, a idolatrar deuses, balins, asteroides, né? O povo do... Olha, é terrível, amém? Que Deus possa falar melhor aos vossos corações, né? Deus, igreja, ele não divide a glória dele com ninguém, né? Esse povo aqui, quando a gente vê no 10:6, a gente vê, ó, que uma vez os israelitas fizeram que o Senhor reprova, serviam os balim, das imagens de Astarote, aos deuses de Arão, aos deuses de Sidom, os deuses de Moabe, os deuses de Amonitas, os deuses dos filisteus, assim, e como os filisteus abandonaram, e como os israelitas abandonaram o Senhor, e não lhe prestaram culto, né? A ira do Senhor acendeu contra eles. Então, assim, eles não prestavam culto a Deus. Tamanha idolatria deles, igreja, tá? Ora, banda de comanai. Então, era terrível o que eles faziam, tá? Era algo, assim, terrível, né? E nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas deixam de adorar a Deus para adorar deuses, para ficar fedendo, para ficar suja, para voltar para imundície, né? Mas, igreja, uma coisa para mim e para você hoje é muito notória. Aquilo que você escolheu hoje é o que vai decidir a sua vida após a morte, né? Se você experimentou da boa, agradável algo do Senhor, que é pura, limpa, e depois você vai para a fossa, então você sabe que seu futuro, que a sua vida após a morte não vai ser boa coisa, porque as coisas com Deus é limpa, é pura. Deus não tem exigência, Deus não faz coisas bizarras, não tem animais, não tem nada, né? Nós estamos aqui para adorar a Deus. Deus, ele só quer ser adorado. Deus abençoe vocês, fiquem na paz.